quarto episódio da segunda temporada, conhecemos o segundo filho do Nolan, que virá a se chamar Oliver Grayson, o Kid Omni-Man, que ainda terá um dos arcos mais interessantes aqui na história. Nesse vídeo você vai conhecer a sua história completa, desde a sua primeira até a sua última aparição. Então, ó, vamos nessa! É o seu irmão mais novo. Peraí, mas que... Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, importante falar que, para comentar quem é o Oliver e qual é a sua história, eu claro vou comentar spoilers do futuro de Invencível, então fica o aviso de spoilers, beleza? Bom, nesse quarto episódio descobrimos que após deixar a Terra lá na primeira temporada, o Nolan acabou indo parar no planeta Traxa. Os Traxans, que são a população daquele planeta, têm uma vida estimada em mais ou menos 1 ano, e como a pessoa mais velha, quem comanda ali o povo, o Nolan, por já ter centenas de anos, acabou os liderando, nesse meio tempo. Em Traxa, ele se apaixonou por uma Traxana chamada Andressa, e juntos eles deram à luz a um bebê que por enquanto não tem nome. Aí tem tudo aquilo que vimos. Aparecem 3 Viltrumitas, eles brigam com o Nolan pelo fato do Nolan ter abandonado o seu posto, um deles quebra a espinha do Nolan e ele é capturado pelos Viltrumitas, enquanto o Mark fica ali em Traxa mesmo todo machucado. O que veremos a partir de agora na história, quando a segunda temporada voltar, aparentemente em janeiro de 2024, é que o Mark ficará um tempo ali em Traxa para ajudar o povo a reconstruir o seu planeta usando seus poderes para agilizar o processo. Eventualmente, quando ele vai voltar para a Terra, a Andressa, que já está ficando bem velha, pede para Mark levar o seu irmão junto com ele, já que ali em Traxa não terá ninguém para ficar com ele. O sangue Traxano, acho que é assim que se fala, não é muito compatível com o sangue Viltrumita, diferente do sangue dos seres humanos. Então por isso, o desenvolvimento do Oliver é deveras curioso. Ele nasceu roxo desse estado aí, parecendo o bebê Thanos, e vai crescer muito rápido por conta do sangue Traxa, já que os Traxanos vivem mais ou menos ali 1 ano. Mas, por conta do sangue Viltrumita, ele eventualmente vai estagnar em uma certa idade e vai ficar com a aparência mais humanoide, digamos assim, ficando cada vez menos com a aparência roxa. Mark então leva o seu irmão para sua casa. A sua mãe Deb, mesmo relutando inicialmente, aceita que vai cuidar dele. Dá pra ele, inclusive, o nome de Oliver Grayson. Os dois começam a brincar, a se aproximar, Deb passa a cuidar dele como se fosse seu próprio filho, e isso, de certa forma, a ajuda a superar a depressão que ela vinha enfrentando. Enquanto Mark estava lá na África com Amber e com a Eve, ele recebe uma ligação do Winston Levy, que apareceu na sua casa e está ameaçando Deb e Oliver. Quando Mark vai pra cima dele, ele o joga para uma outra dimensão. O Mark consegue escapar, o ataca e mais uma vez é jogado para uma outra dimensão. A Deb, vendo isso, tenta acertar um abajur na cabeça dele. Ela consegue, mas ele, pé da vida, quebra o seu braço. Só finalizando aqui essa parte, pela segunda vez, Mark consegue escapar, vai pra cima do Levy, eles vão parar juntos em uma outra dimensão e Mark o espanca tanto que ele fica à beira da morte. Ele não morre, mas Mark vai embora achando que ele morreu. Com a ajuda dos Guardiões Globais daquela dimensão, ele consegue voltar para a sua e descobrimos que o Cecil cuidou da Deb e do Oliver após o ataque do Winston Levy. Ao saber que tem outro Viltrumita ali na Terra e outro filho do Omni-Man, o Cecil diz que vai ficar de olho no Oliver, mas também vai ajudar a cuidar dele, paga algumas despesas e inclusive manda para a casa dele uma tutora chamada April para, ensinar o Oliver matemática, leitura e essas coisas de escola. Em menos de um mês, o Oliver cresceu tanto que tá com a aparência de um garoto de 8 anos e já está na 4ª série de matemática. Quando Mark eventualmente volta das suas aventuras, ele volta para ver o seu irmão, se surpreende que ele já cresceu bastante e, enquanto eles estão brincando ali de beisebol, o Oliver já demonstra que os seus poderes começaram a se manifestar. Quando ele percebe que está começando a ficar cada vez mais forte e inspirado no seu irmão, Oliver decide que vai ajudar o Mark a combater o crime, mesmo o Mark não sabendo que ele iria. Mark então decide que vai passar a ajudá-lo com seus poderes, o ensinando, por exemplo, a voar e a voar muito rápido, até levando ele para conseguir o seu próprio traje de super-herói. Oliver sugere que o seu nome de super-herói seja Kid Omni-Man, como uma forma de homenagem ao seu pai.
Mark fala para ele escolher um outro nome, visto que o povo da Terra não gosta do Omni-Man por, tudo que ele fez anteriormente. Mas Oliver decide que vai manter esse nome para que ele possa, através das boas ações, mudar a visão das pessoas sobre o nome Omni-Man. E nessa, inclusive, o próprio Mark Grayson ganha um novo traje, um traje preto e azul. Logo depois, eles partem para a sua primeira missão juntos, onde o Oliver acaba se empolgando, não segue as ordens do Mark, acaba apanhando, mas no final eles conseguem derrotar os vilões. O Mark chega a dar um esporro nele porque o Oliver não obedeceu, mas depois fica feliz com seu desempenho, afinal, deu tudo certo. Quando eles chegam em casa, o Oliver fica todo feliz porque ele apareceu na televisão. Após a Debbie ver na TV que os Gêmeos Demolidores tomaram posse de uma usina nuclear, Mark vai até lá para impedi-los, e vendo isso, o Oliver também vai junto. O Mark não sabia que o Oliver estava indo, e quando ele encontra ele lá na usina, o Mark pede para Oliver se afastar, já que os Gêmeos Demolidores, não são fáceis de ser derrotados. Mas mesmo assim, Oliver não obedece e parte para cima dos gêmeos. Oliver consegue enfrentá-los no mano a mano, mata um dos gêmeos abrindo um buraco no seu peito, e mesmo o outro se rendendo, Oliver aceita um socão e também o mata. E assim ele mata os dois gêmeos enquanto o Imortal viu tudo isso. O Mark não estava ali porque ele foi impedir o míssil que os gêmeos lançaram. Logo depois, vendo que o Imortal viu tudo que ele fez, que o gêmeo se rendeu e mesmo assim o Oliver o matou, o Oliver fala que foi um acidente, que ele não queria matá-los, que meio que não tem noção dos seus poderes e tal, e acabou exagerando. E quando o Mark chega e vê o que ele fez, o Oliver fala: pelo menos eu os impedi. E agora que Mark e Oliver têm essa primeira desavença, porque quando o Oliver vai se explicar, ele diz que vai matar vilões para impedir que eles matem mais pessoas, enquanto Mark explica para ele que heróis não matam. E eles discutem feio, porque sempre que os heróis derrotam os vilões e os prendem, eles eventualmente saem da cadeia e sempre matam mais pessoas. Mas, matando eles de uma vez no primeiro encontro, eles assim estarão salvando vidas, enquanto Mark mantém o seu ponto de que heróis não matam, até falando que o Oliver está soando como seu pai. Quando ele fala isso, o Oliver até questiona se Mark nunca pensou que o seu pai estava certo, e o Mark responde dizendo: às vezes. No dia seguinte, eles brigam de novo pela manhã, mas ao longo do dia eles acabam se reconciliando e inclusive até se abraçam. Pouco tempo depois, o Oliver tem a sua primeira aventura solo como Kid Omni-Man, mas ao ver que na luta ele está causando uma grande destruição, o Mark acaba intervindo e acaba o ajudando. O próximo grande momento do Oliver aqui na história é na Guerra dos Invencíveis, onde o Anderson Levy, que o Mark pensou que tinha morrido, mas estava vivo, reaparece aqui na história e joga todos os Invencíveis do mal no universo do Mark, para acabar com ele de uma vez por todas. A guerra para derrotá-los é intensa, alguns heróis inclusive morrem no processo, a Eve Atômica, por exemplo, fica bem machucada e o Oliver acaba participando. Eventualmente, Mark fica mano a mano com Anderson Levy, onde Oliver fala para Mark para matá-lo de uma vez por todas, provando seu ponto anteriormente, porque se Mark o tivesse matado antes, ele não teria voltado e não teria matado ainda mais pessoas. Só que no último minuto, o Anderson abre um portal e escapa, mas acaba perdendo um braço no meio do caminho. Logo depois, quando eles ainda estão se recuperando da guerra, aparece o Conquista, um dos Viltrumitas mais poderosos. O Conquista e o Mark têm uma luta insana. O Oliver até tenta ajudar o seu irmão, mas putz, ele é muito mais fraco que o Conquista. E antes que o Conquista quebre o seu braço, Mark aparece, salva o seu irmão e o manda ir embora. O Oliver realmente foi embora, mas após ver que Mark está apanhando feio, Oliver reaparece na luta, vai no mano a mano com o Conquista e agora ele apanha pra valer. O Conquista quebra o braço dele e quando vai parti-lo ao meio, Mark aparece e consegue salvá-lo. Eu comentei tudo sobre essa luta, inclusive sobre o segundo round, em um outro vídeo aqui no Good Nerd. Se você ainda não viu, depois confere o link aqui na descrição. Cecil aparece com teletransporte e leva Oliver para o hospital. E após o primeiro round, onde Mark derrotou o Conquista, vimos que Oliver está bem e se recuperando após ter o seu braço quebrado. Nesse reencontro, Mark admite
que Oliver estava certo. Às vezes, é melhor matar os inimigos para impedir que eles matem ou machuquem mais pessoas no futuro. Se passa um tempo e quando Oliver volta aqui na história, ele já cresceu bastante, está com um novo traje, agora se chama Young Omni-Man e, além disso, a sua pele está ficando cada vez menos roxa, já que o DNA Viltrumita está dominando seu corpo. Nolan e Allen aparecem aqui na Terra para ajudar Mark na guerra Viltrumita. Mark vai, mas não quer levar o Oliver junto porque ele é novo demais. Só que Nolan decide que vai levá-lo mesmo assim. Eles entram numa nave e vão rumo ao planeta da coalizão de planetas. Só que, no meio do caminho, a nave deles é atacada por alguns Viltrumitas, e entre eles está o Conquista. Eu explico como isso aconteceu naquele vídeo de lutas, mais uma vez, link na descrição. Mas enfim, o negócio é o seguinte, na batalha, o Oliver se precipita, vai pra cima do Conquista, ele, claro, apanha, e, ao ver que está com dificuldades para respirar, Nolan pede para ele ir até um planeta mais próximo. Vendo isso, o Conquista vai atrás de Oliver, e o Mark vai atrás dos dois. Mark consegue finalmente matar o Conquista, mas fica seriamente ferido no processo. Com isso, Oliver e Nolan passam a cuidar do Mark, até que sua biologia Viltrumita consigam recuperar 100%, com os dois inclusive se aproximando e botando o papo em dia, já que, eles não se viam desde que o Oliver era um bebê. Quando Mark se recupera, eles partem rumo ao planeta da coalizão e logo depois partem rumo à Guerra Viltrumita. Quando a guerra estoura, lá está presente o Treg, o líder Viltrumita e o ser mais poderoso na história até então. O Mark até tenta ir pra cima dele, mas ele toma um pau e quando chega a vez do Oliver, ele foi muito jovem, o Treg arranca um braço dele como se fosse papel e ainda dá um soco tão forte que quebra o seu maxilar. Treg também derrota facilmente Nolan e Mark, mas poupa a vida deles e eles se recuperam até que facilmente, enquanto o Oliver está em um tanque se recuperando, já que o estado dele foi bem pior. Após se recuperar, Oliver fica um tempo ali no planeta da coalizão, onde até ajuda a combater o crime, tem meio que uma vida, tá morando ali, mas é agora que as coisas saem do controle. O Allen, que é o atual líder da coalizão de planetas, conta para Nolan que pretende lançar um vírus na Terra capaz de matar todos os Viltrumitas, mesmo que os seres humanos acabem morrendo no processo. O Nolan, claro, vai contra esse plano, e com isso os dois acabam brigando, e o Oliver, vendo que o seu pai está lutando, resolve ajudá-lo e enfrenta o Allen. Só que, como eu disse, o Oliver só atacou o Allen porque ele estava atacando o seu pai, e quando o Allen conta para o Oliver o seu plano, o Oliver acaba se virando contra o seu pai, já que mesmo que os seres humanos morram no processo, matar todos os Viltrumitas vai valer a pena, e eles conseguem derrotar o Nolan, ainda mais porque ele se recusa a lutar contra um filho mais uma vez. Quando o Mark fica sabendo do plano, ele também vai contra isso. Até o Treg, sim, o Treg, o vilão da história, aparece para ajudar o Mark. Acontece uma porradaria generalizada até que Oliver pega o vírus e vai rumo à Terra para soltá-lo, enquanto o Mark vê isso e o persegue. O vírus acidentalmente acaba explodindo e atinge o rosto do Mark, que quase morre no processo, fica bem machucado, mas quando se recupera, ele fica sem os seus poderes por um tempo. Mas quando eles voltam mais forte do que nunca. Quando Mark se recupera e reencontra o Oliver, ele pede desculpas pelo que ele fez, porque ele quase matou uma das pessoas que ele mais se importa e Mark o perdoa. Avançando aqui na história, eventualmente Mark e Eve têm uma filha, a Terra. Eu contei toda essa história em um outro vídeo que também tem um link aqui na descrição. E vendo que o robô está dominando o planeta Terra e sabendo de suas forças, os dois decidem que vão criar a Terra no planeta da coalizão de planetas. Quando eles chegam lá, eles encontram Oliver, que continuou vivendo ali no planeta da coalizão e está ajudando a protegê-lo. Nesse meio tempo que ele ficou sem aparecer, meio distante da história principal, o Oliver cresceu bastante, está com uma nova aparência e ainda revela que tem uma namorada. No jantar, quando ele vai apresentá-la, vimos que ela é meio que uma lagosta chamada Haluma, e ele comenta que por conta do seu gene Traxa, ele não consegue se sentir atraído por pessoas com aparência mais humanoide, e sim atraído por pessoas com aparência mais de inseto. Lá, Mark e Oliver passam a trabalhar como espiões da coalizão de planetas, indo em missões juntos e tentando trazer paz pela galáxia. Só que, em uma das missões, o Mark acabou ficando preso em outra dimensão, e quando ele volta, se
passaram 5 anos. A sua filha, a Terra, que era uma bebê, inclusive já está desse tamanho. Outra pessoa que mudou e cresceu bastante foi o próprio Oliver, que inclusive agora é mais velho do que o próprio Mark e também tem um bigodinho. E ele revela que está atuando como espião duplo e que está infiltrado no bando do Treg. Ele e Mark voltam a ter momentos juntos, conseguem se reaproximar, mas quando o Treg decide que vai matar o Mark e a sua família, mandando seus filhos irem atrás deles, o Treg fala para o Oliver não contestar, não impedir e nem avisar o Mark sobre isso. E esse será um teste para o Oliver provar a sua lealdade viltrumita. Quando o Treg chega na casa de Mark e de Eve para atacá-los, inclusive atacar a própria Terra, o Oliver aparece e confronta Treg e seus filhos. A Terra vê o tio apanhando feio e tenta ajudá-lo, mas quando ele vai salvá-la, o Oliver acabou se distraindo, o Treg acerta um golpe em cheio, abrindo a barriga de Oliver e o matando no processo. E o Treg não terminou, porque quando Mark e Eve chegam para ver a sua filha, a Terra que estava com Treg, Mark mata um dos filhos de Treg, mas Treg os derrota sem muita dificuldade, até inclusive quase parte o Mark ao meio, os deixa à beira da morte e vai embora. Eve usa seus poderes para causar uma mega explosão, se curando o Mark e também curando a Terra. Infelizmente, Oliver já tinha sido morto e não conseguiu se recuperar, e no seu funeral está ali presente vários membros importantes da colisão de planetas. É um momento bem triste, tá ali a Deb, o Oliver, o Mark, Eve, Terra, e no funeral, Mark e Allen até acabam brigando, porque foi por conta de uma missão a mando do Allen que o Oliver acabou se infiltrando no bando do Treg e eventualmente acabou morrendo, mas depois os dois acabam se entendendo. E assim foi a história de Oliver Grayson, o segundo filho do Omni-Man, que vai ser bem interessante vendo ser adaptada aqui na história. Eu comentei nesse vídeo sobre a luta do Invencível com Conquista, e aqui nesse vídeo eu te conto tudo sobre ela, como foi o primeiro e o segundo round, e como o Invencível matou o Conquista, e aqui nesse vídeo eu comento sobre os filhos do Mark Grayson. Aqui nesse vídeo eu falei sobre a Terra, mas tem um filho secreto que o Oliver nunca conheceu. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!